formal do Estado é legislativa, a segunda é executiva, a terceira é jurisdicional. O Estado executivo executa o que decide o Estado legislador, o Estado legislação, e quando as contendas, os litígios, as controvérsias espocam e rompem, surge o Estado legislação, o Estado jurisdição, o Estado julgador, para resolver tais conflitos ou controvérsias. Essa atividade administrativa, ela é eminentemente de aplicação da lei, mas uma aplicação contínua, ex officio, ou seja, por impulso próprio, e é uma atividade rigorosamente debaixo da lei. A chave de ignição do administrador, da atividade administrativa, não está nas mãos do administrador. Quem gira essa chave de ignição é o legislador. Administrar é gravitar na órbita em torno da lei. A administração no Brasil é rigorosamente infralegal. Enquanto o indivíduo, do ponto de partida das coisas, goza de liberdade, não havendo lei, o indivíduo é absolutamente livre para atuar, e sua atuação, exatamente por ser livre no plano absoluto, é antecipadamente recepcionada, qualificada como jurídica. A administração pública não. No ponto de partida, a administração pública é uma máquina, é um automóvel, é um veículo parado, estacionado. Quem põe esse veículo para funcionar é a lei. A regra matriz da liberdade do indivíduo, na ausência de lei, é o artigo 5º da Constituição, inciso de número 2, a saber, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vale dizer, não havendo lei, o indivíduo é absolutamente livre para se relacionar, para manifestar seu pensamento, para agir, enfim. O indivíduo, na ausência de lei, goza do direito de não ter dever. Há um direito de não ter dever. Pelo simples fato da ausência de lei, porque o direito é maior do que a lei. Geralmente, o direito começa com a lei, mas a lei não exaure o direito. Tanto que, não havendo lei, a ausência de lei não significa a ausência do direito. Isso para o indivíduo. Mas para a administração, a ausência de lei é a ausência de direito. A administração nunca desfruta do direito de não ter dever, por oposição, portanto, à postura do indivíduo. Agora, não é à toa, portanto, que ali no artigo 37, versante sobre a atividade administrativa, que é própria de qualquer das pessoas federadas, como é própria de qualquer dos poderes estatais. Não é à toa que, nesse âmbito da administração pública, o primeiro dos princípios regentes da atividade dela, que é própria dela, a administração pública, é a lei. Tudo para a administração pública principia com a lei. Mas não se exaure na lei, não se esgota na lei. Porque é preciso ainda aplicar a lei por um modo moral, impessoal, público e eficiente. Vale dizer, esses 5 princípios eu adicionaria um 6º, acho que o professor Valmir Pontes também faz isso, que é o princípio da igualdade. Ele não está, igualdade de todos perante a administração em linha de princípio. Esse princípio da igualdade não está nominado pelo artigo 37, mas ele está ali implícito, embutido. Em verdade, ele decola, ele se desata do artigo 19 da Constituição, quando diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e dos municípios, criar distinção entre brasileiros e preferências entre si.
Esse é o princípio da igualdade. E o artigo 5º também, desde a sua cabeça, não é, que fala do princípio da igualdade no plano dos indivíduos. E até o preâmbulo da Constituição, quando lista 6 valores supremos de uma sociedade que aquele preâmbulo qualifica, né, de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Desses 6 princípios, entre eles figura a igualdade. Esses valores objetivos, valores positivos, chamados pela Constituição de supremo, no preâmbulo dela, Constituição, são desenvolvimento, bem-estar, segurança, justiça, igualdade e liberdade. A igualdade, eu entendo que está lá embutidamente, latentemente, implicitamente, na nominata, no catálogo de princípios do artigo 37. E eu vou comentar cada um deles, mas também rapidamente. O princípio da legalidade salta a compreensão de todos e significa exatamente a obrigatoriedade da precedência da lei como fonte de competência imediata do administrador. O administrador não tira da sua cabeça, não tira da sua cartola, como se fosse mandrake, não tira do seu colete a própria competência. A competência lhe é adjudicada e é entregue, conferida ou outorgada pela lei. Lei formal do Poder Legislativo, conforme se trata de município, Estado-membro, Distrito Federal e União, porque a administração pública é própria, né, de qualquer das pessoas federadas, torno a dizer, e de qualquer dos poderes elementares do Estado. O princípio da impessoalidade, alguns autores têm como sinônimo de igualdade. Todos são iguais perante a administração. A administração há de tratar todos com modo impessoal. Não é exatamente como eu penso com todas as vênias deste mundo. Eu acho que o princípio da impessoalidade, ele postula a separação radical, visceral, intransigente entre o espaço público e o espaço privado. Impessoalidade significa não confundir, né, o espaço que é próprio do poder público com o espaço que é próprio dos particulares. Impessoalidade é, nessa perspectiva, né, da separação radical entre o público e o privado, ele ganha uma importância no Brasil fundamental, peculiar, porque por esse conceito de impessoalidade como separação entre os espaços público de um lado e o outro privado do outro lado, os dois espaços, um público e outro privado, ele nos favorece com uma compreensão de que o patrimonialismo é proibido. E no âmbito do patrimonialismo, a sua longa manus, que seria o nepotismo, a impessoalidade impede que o administrador público faça do exercício do cargo público um prolongamento da sua casa, da sua família, do seu feudo, do seu clã, dos seus amigos. Ele não pode confundir tomar posse no cargo com tomar posse do cargo, como se fosse uma propriedade dele. Um dos maiores calcanhares de Aquiles, talvez o maior calcanhar de Aquiles do Brasil, ou o ponto de fragilidade estrutural do Brasil mais grave, não tenho dúvida em dizer isso, é a corrupção. E a corrupção começa com essa ideia malsã de patrimonialismo, de apoderamento do espaço público por pessoas privadas. E, volto a dizer, o nepotismo é uma manifestação tópica, pontual, também evidentemente malsã,
do patrimonialismo. Esse princípio da impessoalidade também postula uma proibição de estrelismo, de vedetismo, de autopromoção, de marketing pessoal, a partir dos bens públicos, né, dos interesses públicos. Por exemplo, esse veso também, veso é mau hábito, né? Esse veso que temos de colocar nomes de pessoas vivas em espaços públicos, isso atenta contra o princípio da impessoalidade. A administração pública é impessoal, só se identifica com o coletivo e não com fulano, beltrano, cicrano, absolutamente. Quando se é político, por exemplo, e se tem o seu nome, não é, qualificando subjetivamente o espaço público, percebam de logo que se trata de uma propaganda eleitoral gratuita e definitiva. Permanente. Que desvantagem para os concorrentes, né, para os eventuais concorrentes. Eu já posso antecipar que esses princípios, ainda não falei sobre todos, eles não são nada mais, nada menos, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, igualdade, que projeção ou defluência de um princípio muito maior. É o princípio republicano. É exatamente porque a coisa é pública, é do povo, que a administração tem que ser legal, moral, impessoal, eficiente, pública e isonômica e igualitária. Há, no artigo 37, um princípio implícito que vai responder pela nominata dos outros princípios. É o princípio republicano. E o princípio republicano, junto com o federativo, é uma fundamentalidade que salta aos olhos. Quando uma pessoa se notabiliza, assim como o professor Paulo Bonavides, pela sua identificação com o coletivo e pela absoluta correção do seu comportamento no plano ético, de logo alguém diz, ele é um homem de espírito republicano, ele é um repúblico, porque o espírito republicano é exatamente esse, é legal, é impessoal, é moral, é público, ou seja, transparente, sem esforço nenhum, não é, professor Paulo? Sem sacrifício nenhum. A pessoa não é republicana por querer ser republicana, é porque é republicana. Aliás, eu usei desse argumento há pouco tempo, quando estava votando naquela rumorosa, delicada questão da homoafetividade. Eu dizia, o heterossexual não é heterossexual por querer ser heterossexual. Ele é heterossexual porque ele é heterossexual. E só pode ser feliz e se realizar heterossexualmente. O homossexual não é homossexual por querer ser homossexual, é porque ele é homossexual. A natureza o fez assim. Aliás, isso é científico. Carl Jung disse isso, que a homoafetividade, ele não usou homoafetividade, que é um neologismo. Mas a homossexualidade não significa uma falta de caráter, um desvio de conduta, uma patologia. Absolutamente, com todas as letras ele diz que é uma busca da própria identidade. E um fator, portanto, de equilíbrio individual, quando se encontra a própria identidade na linha nietzschiana. Nietzsche disse, torna-te quem és. E com reflexos benéficos, benfazejos, de equilíbrio para toda a sociedade. O que importa é que todos sejam felizes, desde que não se pise no pescoço do outro. Ninguém está sendo passado para trás. Aliás, foi outra pergunta que eu fiz, professor Valmir, dizendo o seguinte, se reconhecermos o direito à isonomia que está sendo postulado por um contingente homoafetivo, claro que o contingente homoafetivo será guinhoado com essa decisão. E eu pergunto, quem vai perder com isso? Quem vai sair perdendo? Quem vai ter o seu espaço de movimentação, de atuação? Subtraído, sonegado, estreitado? Resposta, absolutamente ninguém. Tudo não passa de um crasso, né,
sectarismo, preconceito, obscurantismo por parte de pessoas que experimentam extrema dificuldade para enterrar ideias mortas, né? Porque terminam buscando uma quantidade enorme de formol nas prateleiras do seu próprio atraso mental. Mas voltemos ao tema e vamos falar agora da publicidade. O que significa publicidade ali? Não é propriamente propaganda. Não estamos no âmbito da administração privada, em que publicidade é propaganda. Estamos no âmbito da administração pública. Publicidade é divulgação, é transparência, é levar ao conhecimento do público o que faz o poder público. Isso para informar o cidadão, a cidadania, o indivíduo, o cidadão, e para facilitar o sistema de controle sobre as atividades do poder público. Então, a publicidade é um princípio constitucional também de primeiríssima grandeza, na medida em que expõe as vísceras da administração, põe a administração a nu, desnudadamente perante o administrado, segundo essa ideia força de que nada deve se passar no espaço do mistério. Tudo deve vir a lume. A sociedade hoje é chamada de sociedade da comunicação, porque as pessoas se comunicam, trocam ideias. Mas a comunicação deve ser precedida da informação. Nós nos informamos para nos comunicar melhor. É isso? Daí porque a lei da ficha limpa, né, nasceu dessa ideia primaz de que o eleitor tem o direito de se inteirar, de se informar, tintim por tintim, da vida pregressa daquele que deseja representá-lo, que tem a pretensão válida de representá-lo. Por quê? Porque, dotado de informação cabal, o eleitor vai se comunicar com outras pessoas, vai, né, refletir sobre o passado do seu candidato, a biografia do seu candidato, e proferir um voto consciente. Precisava de lei para dizer isso? Esses princípios nem precisavam. Esses princípios da Constituição, do artigo 37, meu querido amigo o Biratã Aguiar, eles têm sido utilizados pelo Supremo Tribunal Federal numa, digamos assim, numa trajetória, num processual que também suscita na sociedade acesas discussões e divergências. Porque desde a ADC do nepotismo, que foi promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e até um pouco antes, quando da decisão sobre fidelidade partidária. E o Supremo Tribunal Federal, numa postura nitidamente pós-positivista, viu, professor Ximenes, professor Paulo, o Supremo, numa postura científica, o pós-positivismo é um modelo de ciência jurídica, numa postura pós-positivista, já entendendo o seguinte: ali onde o princípio constitucional tiver na própria Constituição o aporte dos seus elementos conceituais, ali onde o princípio constitucional tiver na própria Constituição os elementos de sua própria definição, os seus próprios elementos conceituais, esse tipo de princípio pode ser interpretado como norma, portanto, ordem, comando, determinação, e não conselho, e não aviso, e não diretriz, simplesmente, e não vetor, simplesmente. Esse princípio, assim, com seus elementos conteudísticos, não é, decolados, desatados da própria Constituição, esse princípio é uma norma apta a resolver controvérsias, a resolver os casos concretos. Isso tem sido chamado, a meu juízo,
inadequadamente, indevidamente, peço vênia para dizer, de ativismo judicial. Eu acho que não é ativismo judicial. É uma postura pós-positivista. Vejam que no positivismo clássico, analítico, kelseniano, ortodoxo, de tantos méritos, sem dúvida, o direito é norma. É ditada pelo poder público ou garantida, recepcionada pelo poder público. O direito não seria rigorosamente tridimensional, digamos assim, numa linguagem realiana. Direito como fato, norma e valor. O direito seria monodimensional. Ele é norma. Agora, dentro da norma, como conteúdo, há um fato. E como base de inspiração da norma e norte da norma, há um valor. Então, o direito é monodimensional. Ele é norma. Norma que contém fatos e que se dirige para o alcance de valores. Como as constituições no mundo todo eram parcimoniosas de dispositivos, eram sintéticas, chamadas de sintéticas, faziam regime de emagrecimento vocabular normativo, eram constituições enxutas, então elas não aportavam consigo os conteúdos e os elementos conceituais dos princípios. Então, o que fazíamos nós, os intérpretes do direito constitucional? Nós dizíamos, olha, por ser eminentemente principiológico, o direito constitucional padece, não é, de uma deficiência normativa. As constituições recamadas de princípios parcimoniosamente redigidos, sem, portanto, a indicação de conteúdos e dos fins a que se destinam, com suficiência. Então, esse tipo de Constituição, exatamente porque cheia de princípios, ela padece de uma subeficácia. A subeficácia dos princípios conduzia à subeficácia da Constituição. Mas com essas novas constituições do segundo pós-guerra, principalmente a portuguesa de 1976, a brasileira de 1988, a Constituição uruguaia tem 300 dispositivos, a Constituição dinamarquesa tem 400 artigos, quanto mais dispositivos. Há 300 dispositivos a uruguaia. A brasileira nasceu com 245 dispositivos e mais, não dispositivos, artigos, volto a dizer, e mais 70 na parte transitória. Então, as constituições como essas começaram a produzir, no âmbito da ciência do direito, uma preocupação nova, uma separação entre positivismo e pós-positivismo. As constituições densamente principiológicas, mas portando consigo os elementos conceituais de cada princípio, elas passaram a ser constituições super eficazes. E os princípios que antigamente eram subeficazes também passaram a ser super eficazes. Logo, as constituições mais antigas, do primeiro pós-guerra, por privilegiar os princípios, mas normativamente subdotados, elas caíam no colo do positivismo. As novas constituições consagradoras de princípios normativamente superdotados caíram no colo do pós-positivismo. E o pós-positivismo faz dos princípios não apenas normas, mas supernormas de direito. São as normas por excelência de direito. Não somente porque orientam a interpretação das regras, das outras normas que são regras singelas, como também porque se prestam para resolver casos concretos pela sua suficiência normativa, dotadas de uma suficiência normativa para resolver casos concretos. É o advento do pós-positivismo que areja o direito constitucional e humaniza esse ramo do direito. Então, eu estava falando
do princípio da publicidade como transparência, visibilidade do poder. O poder desnudo, o poder visível, o poder escancarado. A sociedade hoje, que é uma sociedade da informação e da comunicação, a sociedade quer saber se nos recintos públicos há tapetes e se debaixo dos tapetes há poeira. E quem foi que colocou poeira debaixo do tapete? Nada mais correto, nada mais certo, nada mais justo, nada mais contemporâneo, nada mais autêntico. O princípio da eficiência foi o último a ser encartado na lista do artigo 37, cabeça. Esse princípio da eficiência, ele é como